antes da criação do mundo, antes mesmo que o tempo começasse a ser contado, a redenção já era uma realidade no coração de Deus. É um pensamento grandioso, não é? A Bíblia nos apresenta Jesus não apenas como o bebê que nasceu em uma manjedoura em Belém, mas como o Verbo eterno, aquele que já existia desde o princípio, junto a Deus, e que era o próprio Deus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Essa verdade fundamental nos mostra que a história da salvação não foi um plano B, uma reação a um imprevisto. Foi, desde sempre, o plano autor. Quando o pecado entrou no mundo, através da desobediência no Jardim do Éden, uma sombra de separação caiu sobre a humanidade. Mas naquele mesmo momento de escuridão, Deus acendeu a primeira luz de esperança. Ele anunciou que a história não terminaria ali, em derrota. A promessa de um Redentor, de alguém que esmagaria a cabeça da serpente, começa a ser tecida logo em Gênesis e percorre cada página da Escritura, como um fio de ouro brilhante, conectando todas as histórias, leis e poesias. Séculos se passaram, e essa promessa foi sendo reafirmada e detalhada. Deus chamou um homem, Abraão, e prometeu que através de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa era uma referência direta ao Messias que viria. A nação de Israel foi formada, recebeu a lei por meio de Moisés, aprendeu sobre santidade e sobre a necessidade de um sacrifício para cobrir o pecado. Cada cordeiro sacrificado no altar era uma sombra, um símbolo que apontava para o Cordeiro de Deus que um dia tiraria o pecado do mundo de forma definitiva. Então, chegamos ao tempo dos profetas. Homens inspirados por Deus que falavam com ousadia sobre o futuro. Profetas como Isaías, Miqueias e Daniel descrevem com detalhes surpreendentes quem seria esse Messias, como ele viveria, onde nasceria e, crucialmente, como sofreria. Miqueias, por exemplo, centenas de anos antes, apontou para a pequena e insignificante cidade de Belém como o local de nascimento do futuro governante de Israel. Daniel previu o tempo exato de sua vinda e de sua morte. Isaías, em particular, nos oferece um retrato tão vívido que é como se ele estivesse vendo tudo acontecer diante de seus olhos. Ele fala de um menino que nasceria, um filho que nos seria dado, e o governo estaria sobre seus ombros. Ele o chama de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas a profecia de Isaías não se detém na glória. Ela mergulha no sofrimento. No famoso capítulo 53, Isaías afirma que ele cresceria como uma raiz em terra seca, sem beleza ou majestade que nos atraísse. Ele seria desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. E aqui vem o coração do Evangelho, séculos antes da cruz. Isaías diz que, na verdade, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, e as nossas dores que ele carregava. Ele foi transpassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É uma descrição precisa do sacrifício substitutivo de Cristo. Enquanto essas profecias ecoavam através das gerações, a expectativa em Israel crescia. No entanto, a interpretação popular se desviou. Sob o domínio opressor do Império Romano, o povo ansiava por um libertador político, um rei guerreiro como Davi, que esmagaria seus inimigos com poder militar e restauraria a soberania nacional de Israel. Eles esperavam um leão, mas Deus estava enviando um cordeiro. Israel aguardava um libertador político, mas Deus preparava um salvador espiritual, alguém que viria para libertar, não de Roma, mas do pecado e da morte. É nesse contexto de expectativa e incompreensão que a história avança. A promessa não era sobre um reino terreno passageiro, mas sobre um reino eterno. A liberdade que o Messias traria não seria política, mas espiritual. Ele não veio para derrubar tronos terrenos,
mas para estabelecer um trono no coração de cada pessoa que crê. O plano eterno estava se desenrolando, exatamente como Deus havia projetado. Cada detalhe, cada profecia, cada evento histórico estava convergindo para um único ponto no tempo. O silêncio profético de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento estava prestes a ser quebrado. O palco estava montado. O mundo prendia a respiração, mesmo sem saber. E então, o anjo Gabriel aparece a uma jovem virgem em Nazaré, chamada Maria. A saudação é chocante. Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Ele anuncia que ela conceberia e daria à luz um filho, e o nomearia Jesus. Ele seria grande, chamado Filho do Altíssimo. E seu reino não teria fim. A promessa feita a Davi, a profecia de Isaías. Tudo estava se cumprindo. O nascimento de Jesus em Belém, cumprindo a profecia de Miqueias, não foi um acidente. A viagem de seus pais por causa de um censo romano, a falta de lugar na hospedaria, o nascimento humilde em uma manjedoura menos tudo, fazia parte do plano soberano de Deus. O Rei do Universo entrou em seu próprio mundo, não em um palácio, mas em um estábulo. A humildade de sua chegada já era uma mensagem poderosa sobre a natureza de seu reino. A vida de Jesus na terra foi a personificação da verdade e da graça. Ele ensinou com uma autoridade que maravilhava as multidões. Ele curou os doentes, deu vista aos cegos, alimentou os famintos e ressuscitou os mortos. Cada milagre não era apenas um ato de compaixão, mas um sinal que apontava para sua identidade divina, mostrando que ele tinha poder sobre a natureza, sobre a doença e até sobre a morte. Ele era a promessa viva, caminhando entre eles. Ele chamou 12 homens comuns para serem seus discípulos, investindo sua vida neles, preparando-os para levar sua mensagem ao mundo. Ele falou do reino de Deus, um reino que não é deste mundo, um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele ensinou sobre o amor radical, o perdão e a necessidade de nascer de novo. Mas como Isaías previu, ele foi desprezado e rejeitado. Os líderes religiosos, cegos por sua própria tradição e poder, não conseguiram ver quem ele era. Eles viram suas ações como uma ameaça, suas palavras como blasfêmia. A promessa do Messias estava diante deles, mas eles escolheram a escuridão em vez da luz. E assim, o caminho de Jesus o levou inexoravelmente para Jerusalém, para a cruz. A noite em que foi traído, ele partiu o pão e deu o vinho, instituindo a nova aliança em seu sangue, uma aliança prevista pelo profeta Jeremias, onde Deus escreveria sua lei em nossos corações e perdoaria nossas iniquidades para sempre. Sua morte na cruz não foi uma tragédia inesperada, mas o clímax do plano eterno de redenção. Ali, naquelas horas de agonia, o Cordeiro de Deus estava sendo sacrificado. O castigo que merecíamos caiu sobre ele. A justiça de Deus foi satisfeita e a misericórdia de Deus foi liberada. A dívida do nosso pecado, que era impagável, foi paga integralmente por ele. O véu do templo, que separava o homem da presença santa de Deus, rasgou-se de cima a baixo, significando que o caminho para Deus estava agora aberto para todos, através de Jesus. Mas a história não termina na cruz. No terceiro dia, como ele havia prometido, ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. A ressurreição é a prova definitiva de que Jesus é quem ele disse ser. É a vitória de Deus sobre o pecado e a morte. É a nossa esperança segura de vida eterna. Por causa da ressurreição, não seguimos um profeta morto ou um mestre do passado. Nós seguimos um Salvador vivo. O plano eterno, concebido antes da fundação do mundo, foi executado com perfeição. A promessa sussurrada no Éden, proclamada pelos profetas e esperada por séculos, foi cumprida em Jesus Cristo. Ele é o Messias, o Redentor, o Salvador do mundo. Hoje, essa mesma promessa se estende a cada um de nós. A história da redenção não é apenas um relato antigo. É um convite pessoal, um convite para nos voltarmos do nosso próprio caminho
reconhecer nossa necessidade de um Salvador e receber o perdão e a nova vida que Jesus oferece. Ele é a paz que buscamos, a esperança que precisamos e o único caminho para Deus. O plano eterno de Deus sempre incluiu você. A questão é: você vai aceitar o seu lugar nesse plano? Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você.